Fala, fala, meu povo amado! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do WF Cash, um podcast para falar de fé e empreendedorismo. Fé e empreendedorismo andam junto, com certeza. Eu costumo dizer que quem tem fé é um louco que acredita naquilo que ele não vê, mas crê que vai acontecer. E o empreendedor é a mesma coisa, só ele acredita, em muitos momentos está só na caminhada e só Deus que lhe acompanha. Então, fé e empreendedorismo andam juntos. E no segundo episódio, a gente tem a honra e o prazer de ter uma convidada mais que especial. A gente estudou um pouquinho aqui, eu vou dar uma lida aqui no currículo dela, tá? Vamos lá. No segundo episódio, a gente tem a honra de trazer uma convidada muito especial, mais que especial, uma mulher virtuosa, empreendedora, mãe, esposa, pastora e bancária. Nós temos a honra de receber Ana Raquel Frois Azevedo Pinho. Seja bem-vinda, Raquel. Já quase até chorei aqui, né? Mãe, filha, né? Pastora, esposa. É uma honra, é um prazer estar aqui hoje, mano. Meu irmão, né? Onde a gente cresceu. Temos muitas histórias aí para contar, né? Tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E fico muito feliz de te ver, o homem que você se tornou, né? Servo de Deus, agora pai também. E vamos lá. É isso aí, eu acho que vai ter muita emoção, mas vou tentar me segurar para não chorar e fazer as perguntas certas e que o pessoal que esteja vendo aí, que precisa ouvir a palavra de Deus, as pessoas que têm seu negócio, eu acredito que você vai ajudar muito, né? Então, Ana Raquel, nos conte um pouco da sua trajetória de vida, né? De onde você vem, como está aqui em Belém. Conte um pouquinho da sua história aí para a gente, aí, o começo dela, para a gente ir caminhando aí para esse pessoal. Realmente, a nossa vida, na verdade, se resume em tudo na fé, né, mano? Porque vou falar um pouquinho da gente. A gente veio de uma família muito humilde, né? Na verdade, assim, foi o contrário, né? A minha mãe tinha um pai que tinha uma condição financeira muito boa, mas infelizmente depois que ele faleceu, né, como a maioria das famílias onde ela não tem essa estrutura, esse direcionamento, acabam, como eu vejo muito hoje, né? Vocês vão entender um pouquinho mais na frente com o que eu trabalho. E quando você não tem esse tipo de gestão, você acaba não sabendo como administrar. Então, o meu avô faleceu, então a minha mãe, com os irmãos dela, rapidamente perderam praticamente tudo que foi deixado, né, como herança. Então, deve ter sido muito difícil, principalmente para ela, porque assim, você está numa condição de vida financeira boa e de repente você perder tudo aquilo, não é fácil. E a gente já não usufruiu tanto disso, né? Então, eu tinha 6 anos, acredito que Anderson, nosso irmão mais velho, tinha 8, né? E você tinha 3 anos. 3 aninhos. Então, daí foi uma infância muito difícil, porque a minha mãe, ela não trabalhava, né? Então, ela dependia dos pais. Então, depois da morte do nosso avô, ela se viu ali perdida, né? Separada, nosso pai nos deixou muito pequeno ainda. Então foram momentos muito difíceis, porque a gente passou muitas necessidades, muita mesmo. As pessoas até não acreditam quando eu falo, às vezes, lá no banco hoje. E a gente passou tanta dificuldade que a gente chegou realmente a passar fome, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, passar fome? Como assim? Não tinha um ovo? Não tinha um ovo. Não tinha uma sardinha? Não tinha uma sardinha. Então, a gente, às vezes, chegava em casa e realmente era tomate, cebola e farinha. Só que a nossa mãe, ela criou a gente com muito amor, né? Ela sozinha ali, com 3 filhos para criar. Então, a gente sempre estudou em escola particular. Até hoje, eu olho para trás, eu não sei como, mas Deus mandava alguns anjos para ajudar ela. E então, foi uma infância muito difícil, onde a gente não tinha perspectiva nenhuma. Só que por a gente crescer nesse ambiente tão pobre, tão humilde, a nossa mãe sempre mostrou para a gente que o estudo poderia transformar a gente, os sonhos, aquilo que a gente colocasse diante de Deus. Então, desde pequena, eu cresci com 2 irmãos.
Então, eu vou falando agora como mulher, né? Você é menina. Então, eu tinha ali como visão, o que eu nunca tive como família, eu sonhava em ter uma família, porque eu vi o quanto um pai ele faz falta na criação de um filho. Então, assim, por mais que hoje a sociedade ela venha trazer, não, a mulher ela pode criar sozinha, não, Deus criou a célula madre, que é a família. Então, eu sempre cresci com o sonho de ter a minha família. Por mais que eu via a minha mãe sozinha ali, sem a presença do esposo, e a gente sem a presença do pai, era muito difícil, porque ela é o pai e a mãe. Então, eu cresci com esse sonho de construir a minha família, daquilo que eu não tive, eu poder dar para os meus filhos. E daí, mano, eu tive dois professores, que foram meus 2 irmãos, e eu lembro até hoje que a minha mãe não deixava eu sair sem eles. Então eu olhava lá o jeitinho deles, eu via, né, as namoradinhas, aquelas coisas todas, eu falava, não, eu não quero só um passatempo, eu quero alguém com propósito. Então, se eu te falar hoje como é que veio isso, meu irmão, é só Deus. Só Deus. Porque eu sabia que Deus tinha algo para mim. Agora, como você acreditar em um Deus que você nem conhecia, né? Então, com 15 anos de idade, eu lembro que a minha mãe, ela me matriculou na catequese. Você lembra disso? Sim. E aí eu ganhei um livro, e nesse livro era um livro pequenininho assim, que era a história de José do Egito. E eu fiquei encantada por esse livro. E eu falei assim, um dia quando eu me casar e eu tiver um filho, o nome dele vai ser José. Porque eu achei a história linda de José. José foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo, mas Deus tinha um propósito na vida de José. E toda a história de José, no final, falava assim, e Deus era com José. José estava na prisão, e Deus era com José. José estava no calabouço, e Deus era com José. José estava no palácio, e Deus era com José. E eu falei, eu quero esse Deus para mim. E aquela história ficou marcada no meu coração. E eu falei assim, o dia que eu me casar e tiver um filho, o nome dele vai ser José. E aí, eu cresci, aos 18 anos, eu vim para cá, para Belém. Para as pessoas entenderem um pouco. Normalmente, você morava em Pinheiro. Sim. Normalmente, quem mora no interior do Maranhão vai para São Luís. Os estudantes, para buscar um emprego melhor, estudar numa faculdade melhor. Nos conte como foi a vinda do Maranhão para Belém, né? Como é que isso aconteceu? Mano, não foi fácil, né? Porque, assim, a única irmã que não trabalhava e não tinha condições era a nossa mãe. Então, a gente vestia roupa dos primos, a gente comia as comidas que davam pra gente. E aí, quando eu decidi vir pra cá, aí eu falei assim, eu lembro até hoje uma frase que eu ouvi de um tio meu, ele falou assim, você vai deixar essa menina ir pra Belém? Daqui a pouco ela vai estar grávida e vai bater aí na tua porta com neto e tudo. E aquilo, às vezes, a gente ouve algumas palavras e depende muito de como você vai receber essas palavras. Tem pessoas que, quando ouve uma palavra negativa ou uma palavra, às vezes, de maldição na tua vida, a pessoa se encolhe, a pessoa recebe aquilo como se, não, eu vou ser isso mesmo, eu não vou ser ninguém, não vou dar nada, por que eu vou embora? Só que, no meu caso, eu recebi isso de uma forma... foi Deus, né? Eu falei assim, eu vou mostrar para ele que não vai ser isso. Então, quando eu vim para cá, para Belém, a gente morava numa kitnet, mano, que eu acho que era menor do que teu banheiro. Só cabia uma cama, literalmente. Só cabia uma cama e tinha um banheirinho pequeno que só entrava uma pessoa. Isso em que ano? Isso foi em 2003. Com quantos anos? Eu tinha 19 anos quando eu vim para cá. E veio com a mãe? Eu vim com a mamãe, aí ela alugou a kitnet, só que tinha vocês dois lá, né? Na verdade, tu já estava com a questão do futebol, né? Já ficava indo e voltando, mas tinha nosso irmão mais velho. Então, a mamãe só me deixou aqui e voltou para Belém. Voltou para Pinheiro. Mas tinha já alguma coisa programada? Emprego, trabalho? Não tinha nada, mano. Nada. Absolutamente nada. Nas primeiras semanas, eu fiquei na casa de uma tia,
que aceitou, a mamãe conversou com ela para eu ficar lá. Aí eu comecei a fazer cursinho de uma bolsa que eu ganhei. Só que aí depois ficou um pouco insustentável, porque você sabe o que é morar fora, você sofreu muito, você sabe como é que é. E aí chegou um tempo que nem abrir a geladeira eu podia mais. E aí foi que a minha mãe fez um esforço enorme e conseguiu alugar essa kitnet. Só que assim, durante esse processo, não é fácil. Principalmente quando você não tem uma figura paterna, uma figura materna junto com você. Então depende muito do teu caráter, daquilo que você sonha. Então eu tinha um objetivo. Eu não posso, vamos dizer assim, me envolver errado com ninguém. Então assim, namoro para mim era uma coisa que tinha que ser com propósito. Era alguém que eu ia ver nessa pessoa, uma pessoa que quisesse um namoro sério, vamos dizer assim. Então, assim, eu focava muito assim, eu tenho que estudar, eu tenho que ser alguém na vida, porque senão vai ser aquilo que o meu tio falou. Eu vou ficar grávida, eu vou aparecer lá com a minha mãe para ela cuidar da gente, e não é isso que eu quero. E eu lembrava de todo o sofrimento que a gente passou, de todos os momentos que a gente não tinha o que comer, das vezes que cortaram a nossa energia, das vezes que a minha mãe era humilhada quando ela ia pedir alguma coisa. Então, aquilo me servia como combustível, tu entende? Então, todo esse processo, eu tinha algo na minha mente, eu não posso errar, sabe? E aos 20 anos, eu vim conhecer uma vizinha que morava perto dessa kitnet e ela me fez um convite para uma célula missionária. Era na casa de uns jovens da Igreja Batista. E um dia ela me convidou, ela falou assim, Raquel, eu queria te convidar para a gente ir ali com uma galera. Agora tu imagina, eu nunca tinha tido contato com alguém de igreja. Então, para mim, isso era tudo muito, né? Nossa, como assim? E aí eu fui para essa célula missionária. E chegando nessa célula missionária, eu conheci lá alguns jovens da mesma idade que eu, mas uns jovens diferentes, sabe? Foi a primeira vez que eu abri a Bíblia para ler. E eles começaram a contar histórias ali da Bíblia. E era um momento muito descontraído na casa de uma pessoa. E aí depois a gente saía para lanchar. E daí eu fui tendo contato, não com religião, eu fui tendo contato com Jesus. Foi me apresentado Jesus aos 20 anos de idade. E aí, nesse período, eu comecei a frequentar uma igreja. E dali eu fui me aperfeiçoando e vendo que existia por trás de tudo isso que estava acontecendo na minha vida, existia o cuidado de Deus, que eu não entendia até então. Mas literalmente hoje eu vejo a mão de Deus em tudo que aconteceu durante todo esse processo de eu vir de Pinheiro para Belém, morar sozinha numa cidade grande, sem ninguém, nem o nosso pai. Às vezes a gente ligava, né? Tu lembra disso? E como foi? Porque você trabalha hoje numa instituição financeira muito grande, acho que mundial, né? Conta um pouco desse processo, porque tu chegou aqui sem conhecer ninguém, não estudava, não estava trabalhando em lugar, não tinha indicação, né? Que hoje a gente sabe que funciona tudo por indicação. Como foi esse processo para você entrar essa instituição, né? E já fazem quantos anos? 19 anos. 19 anos. Conta um pouco pra gente como é que foi. Isso é interessante, porque assim, hoje as pessoas têm que entender que quando você tem um sonho, você coloca ali diante de Deus, Deus ele realiza sonhos. Gente, eu ia andando naquela Presidente Vargas toda. Porque desde pequeno, eu não sei se tu lembra disso, eu achava muito legal trabalhar com papel. Não sei se tu lembra disso. A nossa mesa da nossa casa lá em Pinheiro era tão pequenininha que eu acho que era o tamanho desse negócio aqui. E aí eu sentava e eu pegava um monte de papel, e eu lembro quando eu ia no Banco do Brasil com a mamãe lá em Pinheiro, eu ficava olhando aquelas pessoas naquelas mesas do banco, e eu achava muito lindo. Só que eu falava assim, como é que eu vou trabalhar? É o meu sonho é trabalhar no banco, eu dizia. E aí eu cresci com aquilo, né? E quando eu cheguei aqui em Belém, eu não conhecia ninguém. E aí eu ia em todos os bancos, mano. Eu lembro que eu fui no Unibanco, e eu deixava o meu currículo. Eu queria falar com o gerente geral. Agora, tu imagina, uma pessoa que não tinha faculdade, que era do interior, ia na cara e na coragem, Chegava lá e eu ia lá. Eu falava, olha, esse aqui é meu currículo, eu queria uma oportunidade para trabalhar aqui. Ah, mas você faz faculdade? Não, não faço. Não, mas no banco você tem que fazer faculdade e tal. Aí eu saía. Só que eu não desistia.
E aí, do lado da minha casa, praticamente, onde eu morava, tinha uma agência desse banco que eu trabalho hoje. E eu levava quase toda semana, eu levava meu currículo lá. Quando foi um dia, me chamaram para uma entrevista. Eu tinha 21 anos de idade. Quando eu cheguei lá, era para ser terceirizado. Era um projeto que ia ter no banco de somente 90 dias esse projeto. Era o projeto Verão. As pessoas até brincam hoje, como assim? Tu ficava lá no caixa eletrônico só de roupa de banho? Não, não tinha nada a ver. Era porque, na época, o banco ganhou a folha da prefeitura da cidade, então eram muitos clientes, então a gente tinha que ajudar no caixa eletrônico. Então eu fui contratada para ficar durante 90 dias, não pela instituição, por uma terceirizada. Aí eu estava desempregada, passando necessidade, a minha mãe fazendo o maior esforço para conseguir pagar. Chegou um período que provavelmente ia ter que voltar para Pinheiro, porque ela não tinha mais condição, não sei se tu lembra disso, de pagar o aluguel. E eu falava, eu precisava do emprego. E aí eu aceitei esse emprego. Quando eu aceitei esse emprego, eu comecei no dia 2 de janeiro de 2005. E aí eu fui para o banco como terceirizada, somente 90 dias. E aí na minha primeira semana, mano, na primeira semana, eu atendi um superintendente sem saber no caixa eletrônico. E aí, no final do expediente, o meu gerente me chamou. Eu lembro disso até hoje. E aí ele falou assim, Raquel, você lembra aquele cliente que você atendeu? Aí eu falei, lembro. E às vezes eu ia até sem comer para lá. Só que a Bíblia diz que aonde Deus está, a fartura de alegria. E eu lembro que nesse dia eu não tinha nem almoçado. E ele falou assim, sabe aquele cliente que você atendeu? Ele achou tão bonito o seu sorriso que ele falou que, olha, o Itaú precisa desse sorriso. Vai ter uma entrevista. Sexta-feira ele quer que você participe. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Sim. E aí eu lembro que eu vim para essa entrevista, era uma vaga somente, lá em Castanhal. E aí eu fiz a entrevista e eram umas 5 meninas que já tinham feito todo o processo e ele encaixou para participar dessa vaga. E eu lembro que eu orei muito. Eu fui para a igreja, eu orei, eu apresentei ao Senhor. Eu falei, Senhor, tu sabes quanto eu preciso. Comecei a fazer um propósito ali com Deus. E aí, quando chegou na minha vez, ele falou assim, mas espera aí, você não tem faculdade. Aí eu falei, não tenho. Aí ele, não, mas não pode, no banco tem que ter faculdade. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí o meu gerente me chamou e falou assim, Raquel, você não faz faculdade? Aí eu falei, não, não faço. Ele falou, mas você tem que estar na faculdade, porque senão o banco não consegue te contratar. Aí eu lembro que estava começando, isso era janeiro, estava começando aquelas faculdades particulares a ter os processos. Gente, eu fui numa faculdade, me inscrevi na faculdade. Depois de uma semana eu cheguei lá e falei assim, já fiz a minha inscrição, ia ser próximo de onde ia ser a prova, passei, era particular, né? Aí ele falou, vamos ver, vai ter a segunda fase. Quando eu cheguei na segunda fase, aí ele falou assim, não, mas não pode, porque tem que ter pelo menos 2 anos de faculdade. Eu, meu Deus do céu, e agora eu não posso perder isso. Aí ele virou para mim e falou assim, Raquel, não pode, porque o banco ele tem um padrão, você tem que estar no segundo, pelo menos no segundo ano de faculdade. E eu falei assim, mas eu quero muito. Ele falou, mas não pode, tem um processo e tal e tal. Mano, tu não vai acreditar. Eu fui selecionada para a terceira fase, a última. Quando chegou lá, ele virou para mim, o superintendente, e falou assim, Raquel, o que te motiva a estar aqui? E eu fui falando, sabe? Eu fui falando da minha vida, fui falando da minha mãe. E aí ele virou e falou assim, cara, eu gostei de você. Esse seu sorriso tem algo diferente. Eu vou te dar uma oportunidade. Aí eu falei, você não vai se arrepender. E aí, uma semana depois, eu estava contratada. No dia 18 de janeiro de 2005, eu fui contratada pelo banco.
E aí eu passei 6 meses sem pagar uma mensalidade na faculdade, porque o dinheiro não dava. E aí, quando foi com 3 meses que eu fui contratada, que passava aquele período de 90 dias, eu fiz o meu primeiro empréstimo pelo banco para pagar a faculdade, porque a faculdade já estava me mandando carta, e senão eu ia ser expulsa. E aí eu paguei, fiz o empréstimo, o meu primeiro empréstimo, e paguei a faculdade. E antes, quando eu te falei que eu tinha feito um propósito, eu falei assim para o Senhor, lá no púlpito da igreja, eu falei assim, Senhor, se tu abrires uma porta para mim, que eu não trabalhe sábado e domingo, eu vou te dar os meus finais de semana para te servir, Jesus. E você tem que ter muito cuidado com o que você fala para Deus. Porque Deus ele não pede nada da gente. Mas quando você faz um propósito com ele, você tem que honrar. Porque enquanto você está trabalhando para as coisas dele, ele trabalha pelas tuas. E vai fazer 19 anos, mano, que eu tô nessa empresa. Eu não trabalho dia de sábado e domingo. E a missão que o Senhor tem nos dado é justamente para a gente cuidar de jovens. Nossos cultos são dia de sábado. Então, o meu sábado é para me cuidar das coisas do Senhor e da minha família que Ele que me deu. E tem pessoas, às vezes, que não entendem, né? Fala assim, mas como assim, pastora? A senhora fala, como assim, o sábado e domingo a senhora não faz nada? Não, não é isso, gente. Porque a nossa primeira prioridade é a nossa casa. Então, assim, eu viajo com a minha família, a gente passeia, a gente brinca, a gente sai para comer, mas a vida da gente é prioridade. A gente não tem que dar para o Senhor aquilo que nos sobra. A gente tem que dar o nosso melhor para Deus. E hoje, eu e a minha casa, a gente serve a Deus. E os nossos sábados e domingos que o Senhor nos dá é para que a gente leve a palavra dele para a vida de outras pessoas. E isso fazem 19 anos eu trabalho. Vocês sabem que não é fácil trabalhar em uma empresa privada. Tem uma historinha dentro disso, do banco. Por exemplo, tu começou a trabalhar em qual banco? Conta pra gente. O primeiro banco, Itaú, aonde era a agência? Ah, em Castanhal. Depois passou quanto tempo em Castanhal? Passei 2 anos em Castanhal, indo e voltando todo dia. Como era? Tu acordava que horas? Nossa, aí tinha que acordar muito cedo, pegava uma van, ia, são 70 quilômetros daqui de Belém até Castanhal, aí eu ia para o banco, saía do banco, eu pegava novamente a van, ia para a faculdade e chegava em casa todo dia 11h30 da noite, quase meia-noite. Quanto tempo? 2 anos? 2 anos. Depois de Castanhal, você veio para onde? Para Ananindeua. Já estava próximo de Belém. Foi mais pertinho. Quanto tempo? Fiquei 2 anos em Ananindeua. Depois de Ananindeua? Depois de Ananindeua, eu fui lá para Nazaré. E Nazaré, próximo? E na Nazaré, pertinho de casa, né? E aí da Nazaré, eu fui em 2010 para o segmento de alta renda do Itaú. Onde praticamente eu ouvi muita coisa, né? Ela não sabe nem falar direito, porque o segmento personalité que eu trabalho, nós só atendemos clientes de alta renda. São clientes com padrão financeiro alto. Então, quando eu fui para lá, que eu fui selecionada, eu vi uma gerente falar para mim assim, não, você não tem perfil para personalité. Personalité, você tem que saber, tem que ter uma classe, você tem que saber falar, você tem, né? Vamos dizer assim, tem pedigree. E dentro disso eu queria te fazer 2 perguntas. Que uma é dentro disso, por exemplo, como é de alto padrão, a gente sabe que a maioria das pessoas de alto padrão, que tem um dinheiro, normalmente parece que eles são um pouco afastados de Deus. Como é a tua relação com essas pessoas, né? E também eu já fui lá, e eu até brinco no nosso meio, né? Que eu digo, rapaz, a Raquel, 2 pessoas. Aqui ela fala de queimada, não sei o quê, mas quando chega lá, tu tem um tom de voz, uma maneira de falar diferente. E eram essas 2 perguntas. E finalizando, eu sempre falo que tem algumas coisas que eu uso hoje, do que eu sigo, do que eu peço para Deus, que eu falo com as pessoas. E quando eu vou conversar com alguém assim, eu falo, Senhor, eu não sei falar, não sei nem o que eu vou dizer. E quando eu chego lá, eu falo, termino. Aí eu penso, cara, como é que eu falei isso? Aí eu sei, não, foi o Senhor que me deu as palavras certas, que me fez falar dessa forma, porque se fosse por mim eu não falaria. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho como lidar com essas pessoas, e eu vejo essa tua forma de falar, sendo que eu nem sabia que
que você, de uma certa forma, tinha sido meio que as pessoas tinham sido preconceituosas contigo? Quando eu cheguei lá, as pessoas me olhavam literalmente com preconceito, por eu ser nordestina. Então eu falo muito alto, né? Então eu tenho uma expressão corporal um pouco mais, né, diferente, vamos dizer assim. Então as pessoas falavam assim: "Nossa, ela não tem perfil nenhum para estar aqui no Personalité. Como é que contrataram essa moça?" Eu ouvi algumas pessoas falarem isso para mim mesma. E aí, sabe como Deus começou a me honrar lá dentro? Eu entrei lá no Personalité em 2011. 2010 inaugurou a agência aqui em Belém. E em 2011 a gente começou num programa que tem nível Brasil. E nós éramos 247 gerentes que participavam desse grupo de competição. E tu acredita que durante 4 anos, eu ganhei em primeiro lugar. Eu fui durante 4 anos, não foi segundo ou terceiro. Eu fui a gerente número 1 do Itaú Personalité nesse grupo de competição. No Brasil? No Brasil. Então, eu ganhei algumas viagens, eu ganhei alguns valores em dinheiro, onde eu pude comprar minha casa, nosso carro, paguei o casamento na época. Então, assim, você olha o cuidado de Deus. Uma menina que eu não tinha roupa para vestir, às vezes eu ia com a roupa da minha mãe, eu lembro até hoje, e as pessoas diziam que eu não sabia falar, e Deus derramou sobre mim, a presença dele foi tão maravilhosa, que era tanta produção, que às vezes eu ficava até assustada. E aí, durante esses 4 anos, eu ganhei viagem com tudo pago, eu ganhei aumento de salário, eu ganhei algumas premiações durante esses 4 anos do Itaú Personalité. Até que em 2015 foi quando eu engravidei do José, e aí deu uma parada, vamos dizer assim. Mas o Senhor já tinha confirmado aquilo que ele queria confirmar. E hoje, no meu trabalho, essas pessoas que falaram isso, não estão mais ninguém, Deus, assim, não tem mais ninguém que trabalha. Depois algumas me procuraram, me pediram desculpa, algumas hoje eu falo de Jesus para elas, outras até hoje, né, tem um carinho grande por mim, eu sei que esse carinho foi o Senhor que colocou. Então, assim, quem faz isso, mano, não é a gente. É Deus. Quando você entrega, quando o Senhor fala assim, Senhor, é tudo teu, a minha vida é tua. Eu tô aqui para glorificar o teu nome, eu não sei nada, eu não sei falar realmente. E Deus, ele vai te moldando. Deus, ele vai te capacitando. Porque se Deus ele não chama capacitado, é ele que capacita. Então é ele que vai fazer a tua forma de falar, é ele que vai te dar as estratégias, as ideias, é tudo ele. Então aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, seja o trabalho que for, se você falar assim, Senhor, eu não sei como fazer, Pai, me dá estratégia, me dá direção, me dá visão, Deus, ele vai dar. Entende? E aí, tu imagina, você, aquela menininha lá do interior que nem sabia falar, que nem lá em São Paulo, lá fora, que eu ganhei viagens internacional também, e aí com um monte de gente super bem vestidos, bem, tu tá ali, aí como é que tu tá? Não sei, cara, é Deus, entende? Então, assim, hoje eu tenho uma carteira, a minha carteira era a maior carteira de clientes era minha, os maiores investidores eram meus. Hoje eu tenho uma carteira onde eu atendo muitas pessoas com um nível de financeiro muito alto em Belém, né, que eu não posso falar até por questões éticas, mas que eu falo de Jesus para essas pessoas, sabe? Hoje mesmo eu tive, né, no enterro de um cliente muito querido que eu falei de Jesus para ele, sabe? Eu falei de Jesus para ele. Ele era ateu e chegou o momento que eu visitava ele, muitos milhões na conta, muitos milhões mesmo, e eu orava por ele, na sala dele. E aí teve um dia que ele descobriu que estava com câncer e ele falou assim para mim, reza por mim. Eu falei, não, eu vou orar por ti. Feche teus olhos. E aí todo mês eu ia com ele e a gente nem falava mais de negócios. Eu ia apresentar a carteira dele de investimento, o resultado. Ele, não quero falar disso, Raquel.
eu quero só que tu converse comigo. E aí eu pegava a Bíblia, eu lia a Bíblia para ele, porque eu entendi que o nosso trabalho, ele pode ser um campo missionário. Você pode entregar, você pode ser um profissional, mas junto daquilo, o Senhor ele vai te usar, para que nem que seja uma palavra, você falar do amor de Deus para aquela pessoa. E eu tenho certeza que durante todo esse período que ele ficou na UTI, eu tenho certeza, porque ele falou para a esposa dele, quando eu fui com ela hoje nesse enterro, ela falou para mim assim, ele confiava muito em você e ele gostava muito de você, Raquel, eu não sei o que você fez para ele. E aí só comigo, foi porque eu apresentei Jesus para ele. Então, no meu trabalho, além do Senhor tá me abençoando todos esses anos, mano, eu tenho aproveitado e falado do amor de Deus para essas pessoas. Porque eu entendi que ali é um campo missionário. São vidas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, não só para me fazer o patrimônio deles crescer, mas para me falar do amor de Deus para essas pessoas. A Bíblia fala que cada um de nós tem um propósito, né? E um dom que Deus vai nos dar, que a gente vai usar. Uns de cantar, outros de tocar, outros de falar da Bíblia. Então, tu entende que mesmo inserido lá no teu banco, tu tem uma forma de falar da palavra de Deus para eles. Tenho. Tem que ser de uma forma bem... Porque também não tem como dar uma entrada logo de vez, mas tem que saber. E outra coisa, isso aí nos mostra que o dinheiro não é tudo. Né? Que muita gente... Eu falo isso para todo mundo. Nós sabemos o que é passar fome, literalmente, mas sabemos, graças a Deus, o que Deus nos honrou. Né? De ir na Disney, de fazer viagem que a gente nunca imaginou, de comer em lugares que a gente nunca imaginou, de ter roupas que a gente nunca imaginou. Sabemos que tudo para Ele. Então, a gente entendeu que mesmo na dificuldade, Deus estava ali nos honrando. E mesmo hoje, na situação melhor, que Ele está nos honrando. Mas que o dinheiro não é tudo. Não é. Eu falo para todo mundo, cara, às vezes tu tem muito dinheiro, mas tu não tem a tua paz, tu não tem a tua felicidade. Não é mais ou menos isso? Completamente. Ontem, eu fui visitar uma cliente, ela tem 80 anos, mano. 80 anos. Uma das maiores clientes que eu tenho. E aí, ela falou assim para mim, ela tem um filho só que mora em São Paulo e ela mora sozinha aqui. E ela também tá com câncer. E aí eu cheguei no apartamento dela, um apartamento lindo, lindo, enorme. E aí eu falei assim, doutora, que apartamento lindo. Aí eu sentei com ela no sofá, eu fui para ajudar ela a dar um aceite no aplicativo dela, porque ela não acertava a dar. E aí era 6 horas da tarde isso. Aí a televisão ligada, aí ela virou para mim e falou assim, eu falei, doutora, a senhora dorme sozinha? Aí ela falou, não, veio uma enfermeira dormir comigo, com uma bengalinha na mão. E aí eu senti no meu coração, eu tenho que orar por ela. Mas como é que eu vou falar isso para ela? E aí a gente começou a conversar e na hora de eu ir embora eu falei assim, a senhora está sentindo alguma coisa? Aí ela falou, eu tô com um pouco de dor. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar? Porque Deus estava me incomodando. Aí eu falei assim para ela, doutora, eu posso orar pela senhora? Para a senhora dormir bem? Ela falou, deve. Aí a gente fechou os olhos, eu peguei nas mãos dela. E aí eu fiz uma oração simples. Fiz uma oração, aí abracei ela e fui embora. Se eu te mostrar a mensagem que ela mandou para mim no outro dia, ela colocou assim, Ana Raquel, eu nunca tinha sentido o que eu senti. A sua oração é muito poderosa. Eu dormi essa noite toda. Aí eu coloquei só assim, amém, doutora. Quando foi hoje, ela me mandou outra mensagem. Sua oração está fazendo efeito até hoje. Tenho dormido como uma criança. Quando estiver com insônia, vou chamar você aqui de novo. Aí eu falei, pode chamar que eu vou, doutora. 80 anos. Médica, aposentada. Eu sempre falo para as pessoas, tem muita gente que vê a nossa vida hoje e fala assim, vocês falam isso porque vocês têm uma vida boa. Eu falei, não, cara, desde quando eu conheci a Deus, lá atrás, quando eu estava andando no ônibus, que eu estava buscando a Deus verdadeiramente, eu já encontrei essa felicidade, porque ele preenche aquele vazio, né? Sim. Mesmo pegando chuva, andando, correndo, fazendo aquilo, eu estava feliz. Então, eu só mudei a forma que eu ando, por onde eu ando, aonde eu estou, aonde eu durmo, mas a minha fé em Deus continua. Eu sei que é Ele que dá essa alegria, só Ele preenche esse vazio. Só Ele. Então, dentro disso, eu queria
tu já falou um pouco, mas eu queria entender mesmo quando Deus entrou na tua vida verdadeiramente. O primeiro contato que tu teve foi em Pinheiro, na catequese, né? Sim. Mas quando foi que tu entendeu assim que tudo que você... porque eu aprendi que tudo que a gente passa, a gente se torna autoridade. Então, toda a nossa dificuldade, todos os nossos problemas, todo o nosso processo, serviu da gente ser autoridade hoje para falar para aquelas pessoas, para elas acreditarem que Deus pode mudar a vida delas e tudo. Então, quando foi que Deus entrou na tua vida verdadeiramente, assim, que tu entendeu, cara, foi Deus na minha vida, é Deus, e eu vou entregar minha vida para Ele? É que, na verdade, assim, mano, o que acontece muito hoje na vida dos jovens e dos adolescentes? Eu falo isso com propriedade porque a gente já trabalha muitos anos com jovens e adolescentes. Hoje, as pessoas costumam dizer que o mal do século é a ansiedade e a depressão. E o que é a ansiedade? É a preocupação exagerada que você tem pelo dia de amanhã, que não te pertence. A partir do momento que você entende que o Deus Todo-Poderoso, ele está no controle de tudo, e ele te formou, e ele tem um plano para a tua vida, se você descansar nele, fazer a tua parte, estudar, trabalhar, o Senhor ele vai honrar aquilo. Então, o que acontece? Há muitas pessoas, elas não entendem o seguinte, a tua dor, ela pode se tornar o teu maior ministério. Então, por que eu tenho que pegar a minha dor e transformar em algo ruim? Quer um exemplo? O meu pai é separado da minha mãe. Nossa, o meu pai era muito, batia na minha mãe. Você não sabe o que a gente passou. E ele pega aquela dor e ele transforma num ódio, numa raiva, numa rebeldia. Aí você tem muitos jovens e adolescentes hoje rebelde. Sabe por que o fulano é assim? Porque os pais dele se separaram. Porque ele apanhava muito do pai. A mãe batia nele, aquela coisa toda. E aí eu percebo que o nosso foi o contrário. A gente pegou todo aquele sofrimento e é isso que Deus quer pra gente. Tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós passássemos, que na verdade não era porque Ele queria, né? A gente entende que a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Então, assim, toda aquela nossa dor, ela pode se tornar o nosso maior ministério. Eu posso chegar contigo e falar assim, cara, tu não precisa entrar nas drogas, tu não precisa roubar para tu ter as coisas, tu não precisa enganar ninguém, tu pode ter uma vida íntegra. Se você colocar tudo nas mãos do Senhor, Deus ele vai te honrar. Não, eu tenho sonho de ter uma empresa grande, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, eu não sei como tu vai fazer. Mas se tu fizeres as coisas da forma que tem que ser feita, Deus ele vai honrar o trabalho das tuas mãos. Porque se a gente parar para pensar hoje quem a gente era antes, era pra gente, se fosse no curso natural da vida, era para tu ser quem? Se não fosse a misericórdia do Senhor. Então a gente entende que Deus nos criou para a gente ter o melhor dessa terra. A Bíblia fala sobre isso. Em Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quais são essas demais coisas? O teu sapato, a tua calça, a tua comida. Isso são as demais coisas. Tu entende? Então, o que acontece? Quando eu tive esse encontro verdadeiramente com o Senhor, foi através de uma célula missionária. Uma célula na casa de uma pessoa. Porque a célula é um canal muito lindo, uma ferramenta muito linda hoje para você conhecer a Jesus. Porque eu falava assim, não, entrar numa igreja evangélica, não, isso aí não é para mim, eu falava. Mas a partir do momento que eu fui naquela célula, eu vi que eu não estava falando ali de religião. Eles estavam me apresentando Jesus. E ali naquela célula foi onde eu tive meu primeiro encontro com Deus, foi onde eu conhecia Jesus. E de lá eles me convidaram para um retiro, que eu lembro até hoje, eu não tinha dinheiro para pagar o retiro. Aí eles pagaram o retiro para mim. Era meu aniversário. Eu lembro que não tinha nenhum de vocês aqui. E eles compraram um bolo para mim, cantaram parabéns para mim. Aquilo marcou muito, porque esse amor é o Senhor que dá. E através dali, eu falei, eu quero servir esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Porque a Bíblia diz assim, vinde como estás. Então, tu não precisa acertar a tua vida certinha para te vir para o Senhor. Ele está dizendo assim, vinde como estás. Porque tem muita gente que fala assim, não está na hora, porque eu preciso me preparar para ir para a igreja. Não, Deus, ele quer do jeito que você tá. Eu tô todo quebrado. Ixi, tu não me conhece a minha vida, eu tô todo errado, eu tô nas drogas, eu tô na prostituição, eu tô no adultério, eu tô no pecado. Vinde como estás. Quem vai te transformar é Ele.
E ele nos transforma, mano. Então, a partir do momento que eu tive esse encontro, eu falei assim, não, eu quero servir esse Deus. Com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. E daí, consequentemente, eu orava para conhecer alguém que tivesse o mesmo propósito que eu. E eu já orava desde pequena. Ontem eu estava com a mamãe e eu estava olhando a lua e eu lembro que hoje em dia parece que a inocência, até isso ela tem se perdido no meio das meninas. E é o que a gente está trabalhando muito na igreja sobre isso. Sobre a menina se sentir valorizada, ser preciosa para Deus. Porque Deus ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Para os meninos e para as meninas. E aí eu orava pedindo ao Senhor alguém que também tivesse esse mesmo propósito. E aí em 2005 eu conheci o Wellington, que é o meu esposo, num culto de jovens na igreja. A gente se conheceu num culto de jovem, num sábado à noite, 2 jovens indo buscar o Senhor. Eu tinha 21 anos já na época, ele tinha 21 também. E a gente se conheceu ali em 2005, para ser mais precisa, foi em setembro de 2005. A gente se conheceu e aí começamos a nos conhecer. Ele fez alguns testes comigo para saber se eu era uma mulher íntegra. Eu fiz alguns testes com ele. Pode nos contar pelo menos um de cada? Pode. Ele disse que até dentro da igreja, quando ele começou a namorar com algumas meninas, assim, conhecer, convidar para... Toda vez que ele saía com essas meninas, ele falava assim, eu vou testar aqui o caráter dessa menina. E aí ele disse que ele abraçava a menina. E aí, para surpresa dele, a menina abraçava ele também de uma forma, e aí ele ficava meio, e porque ele tinha temor ao Senhor, né? Ele não chegava nos finalmente, né? Ele gostava muito ali de galantear as meninas, mas ele não chegava nos finalmente, porque ele tinha temor ao Senhor. E aí, o primeiro teste que ele fez comigo, eu já tinha tido vocês dois, né? Como eu sabia como era. E aí, quando ele veio me abraçar, eu dei um empurrão nele. Eu falei, que isso? E aí ele ficou assim, é essa que eu vou casar. Foi verdade isso. E o teu teste com ele? O meu teste com ele foi um dia que a gente saiu no carro e eu falei assim, eu vou deixar ele me beijar. E eu vou ver se ele vai querer passar a mão em algum lugar em mim. E aí eu lembro disso até hoje. Ele veio me dar um beijo assim, né, com respeito. E aí eu lembro que eu peguei assim a mão dele, coloquei aqui em cima da minha perna. Aí ele foi e tirou a mão. São coisas simples que tu percebe o caráter da outra pessoa. E aí, depois, a gente conversando, pode ser uma coisa tão boba, né, mano? Mas aí é daí que você conhece o caráter da pessoa. Sim. É daí você falei, cara, esse menino tem algo diferente. Ele tem temor ao Senhor. E aí vocês namoraram quanto tempo? Noivaram? Como é que foi? Então, a gente namorou 5 anos e chegou um momento que a gente não ficava mais sozinho. Porque isso aqui é carne, mano. Isso aqui é carne. Nós somos então, assim, nós não somos super-heróis. Só que quando você tem um propósito, que a Bíblia diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação dará também um escape. Então, assim, não vai vir nada sobre ti que você não possa resistir. Depende muito da tua prioridade, daquilo que você quer para tua vida. Então eu falava assim, se eu me entregar para ele, se eu fizer as coisas antes do casamento, eu tinha isso comigo. As bênçãos do Senhor, elas não vão nos alcançar. Eu falava muito isso. E ele tinha o mesmo propósito que eu. Aí se tu me perguntar assim, mas foi fácil? Não foi fácil. A gente não saía mais sozinho, a gente não ficava mais no carro sozinho, a gente não ficava na casa dele nem na minha casa sozinho, porque a gente sabia que a gente ia pecar. E não era aquilo que eu queria, porque eu sabia que eu ia entristecer o coração do meu Deus e ele também. Então, durante 4 anos que a gente namorou, nos 2 últimos anos de namoro e de noivado, a gente já só se via, sempre levava alguém para sair com a gente, voltava. Aquela parte da Bíblia que fala sobre quando se a gente vê o pecado, que tirar um olho para não morrer. Mais ou menos isso, né? É porque assim, se a tua mão esquerda vai pecar, arranca ela, porque senão vai todo o teu corpo. E é mais ou menos isso. E é isso que o jovem hoje, ele não entende.
Porque ele vai dizer assim, não, eu consigo. Não, eu consigo. É igual o que eu te falei aquele dia. Veio tão pertinho a bebida, mas eu disse não. Veio tão pertinho a droga, mas eu escolhi não. Veio tão pertinho a prostituição. Então, até o casamento foram 6 anos? Foram Namoro 5 anos. 4 anos de namoro e 1 ano de noivado. Até o casamento? Até o casamento. E você te manteve? Conseguimos. Porque hoje é um tabu, né? É um hoje a gente vê, infelizmente por aí, até alguns pais que eu já vi, né? Eu já vi na internet, já vi falando que realmente tem que experimentar para saber se é bom, se vai gostar. O que você pode falar para o jovem de hoje, para a jovem de hoje, sobre o casamento, sobre escolher bem a pessoa e para essas pessoas que pensam que não, eu tenho que me entregar, eu tenho que experimentar antes de eu casar? Essa pergunta é muito boa e eu queria falar aqui olhando. Isso é uma mentira que o diabo tem colocado na mente de muitos jovens. E eu falo isso com propriedade porque eu tenho acompanhado muita vida de jovens, meninos e meninas. Por que experimentar mais de um? Sabe o que acontece quando você experimenta mais de um? Você casa, e aí, se aquele teu marido não fizer as coisas que aquele teu primeiro que você experimentou fazem da mesma forma, é por isso que tem tido muitos divórcios. E isso é verdade, porque a gente tem acompanhado muitos casais que começaram muito cedo e hoje não conseguem ser fiel ao seu esposo ou à sua esposa. E eu queria dizer para vocês, você não precisa experimentar vários. Por que namorar vários, Anderson? Por que namorar vários? Sabe o que vai acontecer? São feridas que você vai trazer para a tua vida que você não precisava. Jesus, ele cura, mas a cicatriz fica lá. Então, por que eu conhecer várias pessoas se eu sei que o Senhor ele tem projeto para minha vida, para construir uma família com uma única esposa, com um único esposo? Isso é lindo. O meu marido, para mim, hoje, ele é o melhor de todos, ele é o perfeito, porque ele foi o meu primeiro. E eu não tenho comparação. Como é que eu vou comparar algo se eu não conheço? Tu entende? Então, para mim, ele vai ser o melhor, ele é o primeiro. Por quê? Porque foi ele que Deus escolheu para estar comigo. Então, eu completo ele e ele me completa. Aí, sabe o que acontece? Como a gente aconselha muitas meninas hoje e meninos, por quê? Namoraram muito, namoraram com um, namoraram com outro. E, infelizmente, isso dentro da igreja, às vezes, sabia disso? E eu falo assim, por que você experimentar vários? Por que você vai se ferir se você não precisa disso? São feridas que as pessoas carregam para o resto da vida, Anderson. E, às vezes, algumas entram até em depressão. E, infelizmente, leva até o caso mais extremo. Eu completando isso que você está falando, eu sou prova viva disso. Eu falo para muitas pessoas, eu falo para alguns amigos meus, eu trocaria tudo que eu passei pela minha esposa. A gente aprende que o homem tem que ter várias mulheres para ele se sentir homem. A sociedade, a sociedade machista. põe isso, que isso é legal, que isso... Cara, totalmente errado. E eu abri a mão de tudo isso para viver só o que eu vivo hoje. Como eu abri no meu casamento, você sabe disso, a gente fez um propósito de entregar nosso casamento para Deus. Foi a coisa mais maravilhosa que a gente fez. Foi um ano de abrir mão, de não ficar só, de não cair no pecado, e entregar, mesmo que a gente já tinha pecado, né? Porque também eles colocam o jovem, você já pecou? Não, tipo, tá tudo perdido. E não tá tudo perdido, você sabe disso, que Deus perdoa, né? Então, eu e a minha esposa, a gente fez isso, cara, e vale muito a pena, porque foi um casamento maravilhoso, é um casamento maravilhoso. As pessoas perguntam, e aí, como é o casamento? Eu não te falei que... Não, se eu soubesse antes, eu tinha casado antes. É isso aí. E eu tinha feito isso antes e tinha abrido mão de tudo que eu vivi para viver unicamente para minha esposa. Então, obrigado pelo conselho que você deu, né? E agora, você falou disso, a gente quer fazer agora uma pergunta para a pastora Raquel. Né? A gente sabe que você e seu esposo estão tomando conta dos jovens, que era um sonho de vocês, dos dois, né? Eu acho que de uma das maiores igrejas que tem no Brasil, e a primeira... Sim. Que a Assembleia Tempo Central, a primeira Igreja Mãe, vocês estão tomando conta dos jovens, das ovelhas. Como é isso? Qual é a felicidade de vocês? Como é trabalhar com jovens? O que vocês estão fazendo? Nos conte um pouco mais sobre isso.
esse foi um sonho realizado ministerialmente, né, mano? Em 2005, como eu falei, eu conheci o Wellington nesse culto de jovens lá do Tempo Central. Então, a Missão Jovem, ela faz parte da nossa vida, porque lá nós nos conhecemos, lá o Wellington ele foi consagrado pastor, e lá começou a nossa vida ministerial, o amor pelas almas. Então, a Missão Jovem, ela sempre foi um sonho lindo que Deus colocou no coração do meu esposo, na época era meu namorado, depois noivo. Então, eu sempre orei e apresentei ao Senhor, porque eu sabia dos sonhos que ele tinha. E levou aí o quê? 15 anos para o Senhor ele concretizar esse sonho, né? Então, para você ver que quando ele falou para Deus, 15 dias antes da gente assumir, ele estava na igreja e ele veio, ele me contou isso, ele estava dentro do carro e aí ele chorando, ele falou assim, Senhor, tu realizou todos os meus sonhos, os meus projetos que eu tinha, mas teve um sonho que o Senhor não realizou, que foi ser pastor de jovens da igreja mãe. Porque isso é muito relativo, mano. O meu sonho, para você, ele pode ser pequeno, mas para mim eles são os meus sonhos. Assim como os teus sonhos, para mim podem ser pequenos, mas para ti é muito precioso, porque foi o Senhor que colocou no teu coração. E aí ele falou assim, Senhor, hoje eu quero que o Senhor vire essa página. Eu quero que o Senhor vire essa página, porque já passou o meu tempo e eu não quero mais sofrer com isso, porque a tua vontade é melhor para a minha vida, a tua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E eu quero agora viver os sonhos que tu tens para mim, porque esse já passou. E com 15 dias depois, a gente recebeu uma ligação do nosso pastor e chamou o Wellington para conversar. E aí fez a proposta para o Wellington. E aí eu lembro que o Wellington falou assim, não, eu vou conversar com a Raquel primeiro para saber, né? Aí o Wellington foi para dentro do carro e me ligou chorando. E aí eu falei, e aí, você aceitou? Aí ele disse, não, eu tinha que conversar primeiro contigo. Eu, não, era para tu aceitar logo. E aí ele chorando. E aí ele falou assim, amor, Deus voltou a página para cumprir os meus sonhos. Porque ele tinha falado assim, Senhor, vira essa página, eu viro essa página agora, porque eu não quero mais sofrer com isso. Já passou, eu sei que tu tem outros sonhos para mim, ministerialmente falando. E aí eu falei assim, Deus voltou a página, amor. Porque a palavra de Deus diz, Wans, que 1000 dias para o Senhor é como se fosse um. E um dia é como se fosse 1000. Então, aquele sonho que você tem, que para você pode ser impossível, Deus ele pode fazer com que em um dia tudo isso se realize. Mas depende muito do teu coração, de tudo que você tem apresentado e de como você tem vivido a tua vida. Porque às vezes a gente retarda as bênçãos do Senhor. Às vezes o Senhor está bem aqui, ó, com uma bênção para te dar. Mas e aí? Como é que tu tem te comportado? Será que tu quer esse sonho para tu esfregar na cara de alguém? Não, eu sou melhor do que o fulano. Não, eu não falei que eu ia crescer na vida. Será que é para isso? Então a Bíblia diz que a gente pede e não recebe por quê? Porque a gente pede mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Porque eu não quero aquilo para o meu crescimento, eu quero aquilo para esfregar na cara de alguém. E Deus não é isso. E nesse caso, mostra até que, de uma certa forma, é como você sempre fala, né? Tudo no tempo de Deus. No tempo do Wellington, achava que já tinha passado, mas Deus, não. E ele descansou também. Descansou. E é como tu falou, quando a gente fala às vezes para as pessoas, ó, tem que descansar no Senhor. Não é tu ficar em casa, dormindo. Vocês estavam caminhando. O importante é não parar, é caminhando. Vocês estavam sempre na obra, certo? Certo. Porque os sonhos de Deus, ele como eu falei, o dele levou 15 anos para o Senhor cumprir. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai cumprir os sonhos. Para alguns é um ano, para alguns é um ano, 15, alguns meses. 50. Exatamente. E, Raquel, a gente queria fazer uma pergunta que a gente vai fazer para todos os convidados. O que é Deus para você? Não sei se eu choro ou se eu vou achar graça. Deus para mim é tudo, Wans. Deus para mim é a minha vida. Às vezes eu fico na janela do meu prédio, o Wellington até brinca comigo. Eu penso muito nas coisas do alto. Às vezes eu fico olhando para o céu, eu fico olhando às vezes uma nuvem, eu fico falando assim, Senhor, como deve ser o céu? Eu penso muito nas coisas do céu. Muito.
eu descanso muito em Deus, porque eu sei que isso aqui tudo é passageiro. E a Bíblia diz que Deus, ele ia todas as tardes, na viração do dia, conversar com Adão, lá no paraíso. Sabe o que é a viração do dia? É ali de 6 horas da tarde, finalzinho da tarde. Agora tu imagina, Deus ia todos os dias, na viração do dia, pegar na mão de Adão e conversar com Adão, passear com Adão. E aí, às vezes, eu chego do trabalho, eu fico lá na janela da minha casa, que eu moro num prédio bem alto. Até isso eu falava para Deus: Senhor, eu quero morar num prédio muito alto, porque eu quero ficar olhando a lua. E tu sabe que os prédios mais altos são os mais caros. E eu moro no 23º andar hoje, que a gente comprou com preço como se fosse do primeiro andar. Que isso aí é outro momento eu conto. Eu nem sei como a gente comprou. E aí a gente mora no mais alto, quase na cobertura. E aí eu fico olhando lá a janela, dá para ver a cidade toda, é bem alto. E aí eu fico olhando, eu falo: Senhor, aí eu levanto assim minha mão. Eu falo: Senhor, pega na minha mão, Deus, passeia comigo agora, Senhor, tu és a minha vida, Pai, tu és tudo. Deus é a minha vida. E eu falo assim: Senhor, se for para eu viver um dia sem a tua presença, eu prefiro que o Senhor me leve. Eu falo muito isso para Deus. Eu quero viver todos os dias, Senhor, te servindo. Eu quero viver todos os dias da minha vida, Senhor, sendo usada como canal de bênção para a vida de alguém. Então, eu prefiro morrer do que não ter a tua presença. Então, Deus para mim é a minha vida. Deus para mim é tudo. Isso é bem legal de ouvir, porque para muitas pessoas, quando eu ia na igreja, e as pessoas perguntavam assim, sobre Deus, aí eu disse: cara, eu não consigo ainda me conectar com Deus. Mas o dia que eu for me conectar com Deus, eu quero me conectar igual minha irmã conecta com Deus, porque eu vejo a alegria dela louvar. Ela chora e ela parece que ela está conversando ali com Deus, e eu não consigo isso. E aí, primeira vez que eu comecei a me conectar com Deus e chorar, e as pessoas acham que, às vezes, quem não conhece, acha que está chorando de tristeza. Não, é de alegria. É de você sentir a presença dele e dizer assim: cara, eu estou aqui contigo, pode caminhar. É isso aí. Então, era a minha referência. Quando eu fosse me conectar, eu quero me conectar igual meu irmão se conecta com Deus. Isso é maravilhoso. É isso mesmo. E para finalizar, que a gente já chorou demais, e te agradecer muito por estar aqui com a gente queria que você olhasse para a câmera, né? E como se o mundo todo estivesse vendo agora, te vendo, e você mandasse uma palavra, uma frase, um versículo da Bíblia, algo que você quisesse passar para todo mundo. Olhe para a câmera e é contigo agora. Primeiro, agradecer por esses momentos, né, mano? Assim, isso aqui é muito precioso mesmo, porque você tem aberto aqui a tua vida, a tua casa, para que pessoas possam vir falar de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque, é como eu falei, a tua dor, ela pode se tornar o teu maior ministério. Você pode usar aquilo que você passou de sofrimento, de desafio, para você encorajar, para você segurar na mão de alguém e falar assim: ei, tem jeito, eu venci com alguém que pode todas as coisas. E quem é esse alguém? Jesus. Então, eu queria dizer que hoje, nessa tarde, eu queria deixar Mateus 6,33, onde foi o versículo que eu coloquei na minha vida durante todos esses anos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você que está nos assistindo agora, vendo esse podcast, lança sobre Deus toda a ansiedade, todas as preocupações, o dia de amanhã, porque Ele tem cuidado da gente. Eu sou a prova viva disso. Então, que a gente possa primeiramente buscar as coisas do alto, dos céus, que enquanto a gente está fazendo isso, buscando, descansando nele, ele está trabalhando por nós. A Bíblia diz que enquanto a gente dorme, o Senhor está trabalhando por mim e por você. Então, que nessa tarde você possa entender
que o Deus que criou todas as coisas, o Deus do futuro, ele já está lá no teu futuro. E ele que vai preparar o casamento, a casa, os negócios, mandar clientes, o trabalho, mas que para isso você primeiro possa descansar nele. E ele vai suprir tudo isso na tua vida. Deus te abençoe. Amém, amém. Primeira coisa, para finalizar, queremos te agradecer por estar aqui, por contar um pouco da tua história, de falar de Deus, de falar de negócio, de onde você veio, aonde você está. Então é isso. Para finalizar o segundo episódio do WF Cash, e é um podcast, como eu falei, que vai falar muito de fé, vai falar muito de empreendedorismo. Fé e empreendedorismo andam junto. E eu, como eu falei, todo mundo sabe que é algo também para falar muito de Deus, de onde Deus me tirou, onde Ele me colocou. Então você que está aí do outro lado, que ainda não segue o nosso canal no YouTube, segue lá, se inscreva, compartilha, manda para o amigo e você pode ser também o próximo convidado a estar aqui no WF Cash. Tamo junto, obrigado, que Deus abençoe. É nóis!